a very night for you. A very good, a very night, a very evening. No livro do professor Anderson Ribeiro Oliva, podemos notar uma preocupação de um conhecimento limitado sobre a totalidade do continente africano. O autor, em seu texto, sente-se desconfortável com impressões negativas de determinada região em detrimento de outra, tendo em vista o enorme território e a diversificação social, cultural e política que compõem o continente. Em uma primeira impressão sobre a abertura deste texto, como a imagem, conceito de como poderia ter sido o primeiro humano moderno, pode-se parecer pretensioso em relação ao texto abordado apresentar tal conceito. Porém, devemos nos lembrar que a África é conhecida como o berço da humanidade. Teses indicam que o gênero Homo tenha surgido no continente africano há mais de 2 milhões de anos. Ao todo, são 54 países que constituem o continente africano. A África é dividida em duas partes, a África saariana e a África subsaariana. A maioria dos países africanos se localiza na África subsaariana. É subdividida em 5 regiões. A África setentrional, África do Norte, composta por 7 países. A África Ocidental é formada por 16 países africanos e pela ilha de Santa Helena, que é um território ultramarino britânico. A África Central, que é a região formada por 9 países. A África Oriental é a maior região do continente. A África Oriental é formada por 18 países africanos. As Ilhas Reunião também compõem a região. É um departamento da França. A Somália é um estado não reconhecido internacionalmente e integra igualmente a África Oriental, sendo parte da Somália. A África Meridional é a menor das regiões do continente, sendo composta por 5 países. O continente africano possui mais de 2.000 línguas faladas, das quais 1.000 têm origens na África, como Quimbundo e Iorubá. Dentre os demais idiomas se destacam o árabe, o afrikaans ou afrikaner, o inglês, o francês, o português e o espanhol. Talvez estes poucos dados expliquem a preocupação do professor Anderson Oliva sobre perspectivas minimalistas sobre o continente. Ele diz: parece plausível que, em rápidas passagens por determinadas ruas de várias cidades africanas, alguns ocidentais se impressionem pelo lixo acumulado nas sarjetas ou pelo trânsito caótico. Eles estão lá. O mesmo serve para aqueles que se deparam com as estatísticas e os números de perdas humanas nas guerras, das vítimas da malária e dos contaminados pela AIDS. Eles também estão lá. Porém, essas realidades não revelam e nem sintetizam o que é a África e nem os seus centros urbanos. Outro ponto a qual ele se refere é ao material didático e o ensino sobre o continente africano dentro do território nacional. Ele diz: a história da África e a história do Brasil estão mais próximas do que alguns gostariam. Se nos desdobrarmos para pesquisar e ensinar tantos conteúdos em um esforço de, algumas vezes,
apenas noticiar o passado ou características de algumas escolas de pensamento ou de padrões artísticos, por que não dedicarmos um espaço efetivo para a África em nossos programas ou projetos? Sobre a questão da proximidade entre África e Brasil, creio que ampliar os horizontes seria um fator mais importante para instigar o imaginário daqueles que estão iniciando seus estudos sobre essa correlação, e isto baseia-se nas novas teorias de correntes migratórias. O professor diz: a teoria migratória de maior destaque acredita que nos primeiros grupos humanos a chegar ao continente contavam com semelhanças físicas próximas das populações mongoloides e pré-mongoloides da Ásia. A chegada desses povos à América aconteceu graças ao congelamento do Estreito de Bering, que separa o continente asiático da porção norte da América. Isso há cerca de 12 mil anos. O congelamento do Estreito de Bering e a baixa do nível das águas do Oceano Glacial Ártico permitiram a migração do homem pré-histórico asiático para a América. Os defensores dessa tese migratória se embasam nos vestígios pré-históricos encontrados no sítio de Clovis, localizado no Novo México, Estados Unidos. No entanto, essa tese sofre grande questionamento. Uma dessas suspeitas sobre a teoria do Estreito de Bering aconteceu em 1975. O fóssil de uma mulher foi encontrado na região de Lagoa Santa, situada no estado brasileiro de Minas Gerais, apelidado de Luzia. O antigo fóssil tem uma datação equivalente à dos primeiros povos a ocuparem a América do Norte. Além disso, seus traços são negroides, como os das populações do continente africano ou dos aborígenes australianos, como estudado por Marinovsky nas Ilhas Asiáticas. Baseado nessas descobertas revolucionárias, a comunidade científica trabalha com uma terceira hipótese. De acordo com esses estudos, as populações que ocuparam o primeiro continente vieram da região do Sul Asiático, da Polinésia e da Oceania. Tais grupos humanos teriam se deslocado por meio de navegações feitas em embarcações de pequeno porte. Com o passar do tempo, fixaram-se no litoral leste do continente americano e, posteriormente, buscando áreas pelo interior da América. Sem chegar a um consenso final, as pesquisas arqueológicas e paleontológicas continuam na América. Cada dia, novas descobertas vão ampliando o debate sobre os povos formadores do nosso continente. Dessa forma, muitos vestígios pré-históricos americanos ainda esperam seu encontro com o homem contemporâneo. O livro de Lúcia Luzia, A Longa Jornada da África ao Brasil, é um grande resgate da pré-história da humanidade nos últimos 3 milhões de anos. É o relato da migração dos primeiros humanos da África e sua jornada pelo mundo. A narrativa do livro abrange de Lucy, hominídeo que viveu na África, até Luzia, fóssil humano mais antigo encontrado nas Américas. Estima-se que os primeiros humanos chegaram ao Brasil há 12 mil anos. Nas grutas de Minas Gerais podem ser encontrados fósseis de seres humanos e de animais extintos que nos contam a história dos primeiros homens a habitar o país. Estima-se que Lucy, também chamada Dinknesh, tenha vivido há cerca de 3,2 milhões de anos, quando seus ossos fossilizados foram escavados em 1974. Ela foi aclamada como o mais antigo humano primitivo ou hominin já encontrado. O crânio de Luzia está exposto no Museu Nacional da Quinta de Boa Vista e foi submetido a uma tomografia por uma equipe de pesquisadores ingleses. As imagens foram processadas em computador e o crânio foi reconstituído de material sintético. Mas vale ressaltar
as críticas acentuadas quanto ao ensino da África e sua relevância no âmbito mundial em todos os aspectos. O continente africano não se fez presente na historicidade apenas se fazendo notar por suas mazelas, ou meros estudos de suas grandes civilizações de formas isoladas, negligenciando experiências muito bem-sucedidas que escapam dos olhares menos atentos daqueles que estão iniciando suas primeiras experiências estudantis. O saber sobre assuntos relativos ao continente africano deve ser assunto tão recorrente e inserido no currículo escolar como acontece com o inserido em outras civilizações a qual os modelos de ensino adotados desde o século XIX no Brasil foram implantados. Encontra-se com grande facilidade farto material sobre o Egito Antigo em compêndios escolares, mas num país majoritariamente cristão, é bem provável que uma grande parte das pessoas mal instruídas imaginem que o Egito se situe no Oriente Médio, ou mesmo se ignore as dinastias núbias do reino Kush, que ali prevaleceram por volta de 730 a.C. Quanto ao ensino sobre o Egito, fala-se muito sobre o intenso comércio dentro do território africano, desprezando sua relevância na importação de diversas matérias-primas, metais, pedras preciosas, manufaturas, víveres e outros para outros continentes. O Antigo Testamento Bíblico e a história etíope, primeiro país cristão da África, relatam uma união afetiva e comercial entre a conhecida como Rainha de Sabá, Maqueda, da Etiópia, e o rei hebreu Salomão, da qual tiveram um filho, Menelik, o primeiro imperador da Etiópia. De acordo com fontes tradicionais e memorializado no Cântico dos Cânticos da Bíblia, Menelik era filho do rei Salomão do antigo Israel e Maqueda, rainha de Sabá. Salomão queria que Menelik governasse Israel depois dele, mas em vez disso, com as bênçãos de Salomão, ele secretamente trouxe a Arca da Aliança, símbolo da aliança entre as duas raças, branca e negra, para a Etiópia, onde permanece hoje em Aksum. Isso fez da Etiópia o país escolhido por Deus e estabeleceu Menelik como o primeiro imperador judeu da Etiópia e fundador da dinastia salomônica que governou a Etiópia por quase 3.000 anos. Incluiu os magos que visitaram a manjedoura no nascimento de Jesus e continuaram até a queda. Do Império Haile Selassie, em 1974, quando se transformou no movimento Rastafari, o leão de Judá como símbolo do orgulho negro e a mitologia de Bob Marley. Observemos outro exemplo de grande relevância e citemos uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Porto de Cartago. Normalmente, no ensino de história antiga, começa-se a estudar o Egito, Grécia e Roma. E é nos estudos do Império Romano sobre as guerras púnicas pela disputa do controle comercial marítimo no Mediterrâneo que se menciona sobre uma das maiores conquistas tecnológicas do mundo antigo, pois o Porto Fenício de Cartago era para a época algo de grande admiração. E até hoje a mitologia ligada à fundação de Cartago, na Tunísia, pela rainha Dido, é estudada na matemática, cálculo conhecido popularmente como solução de Dido ou problema isoperimétrico. Visto que foi citado o mito da fundação de Cartago, não devemos esquecer que a cultura africana trouxe à América suas cosmologias. No Brasil, por exemplo, vê-se a forte influência da Umbanda, Quimbanda e do Candomblé. Já na América Central e Sul dos Estados Unidos, o voodoo tem sido praticado por séculos. Levando em consideração que as religiões de matrizes africanas têm sua forte presença no Brasil, nos Estados Unidos não seria diferente. Contudo, a população negra dessa região da América é mais voltada para o islamismo,
e muitas personalidades são conhecidas por serem adeptas do Islã, como Malcolm X, Kareem Abdul-Jabbar, Muhammad Ali e Mike Tyson, entre outros. Every scream of every night for you. Very good. A very night. A very evening.